Meus pais querem que eu aceite a família, o bebê da minha irmã e meu ex-marido infiel. Mas agora eles vão ter que aceitar o desastre que causaram ao despertar minha ira. Faz 5 anos que rompi a relação com minha irmã. Ela, Gema, é minha irmã biológica, mas às vezes a pior traição vem de um familiar. Ela estava tendo um caso com meu marido e estavam fazendo isso descaradamente debaixo do meu próprio teto. Naquela época, eu tinha que viajar muito a trabalho, então não estava em casa com frequência. Meus pais moram em Idaho, e eu vim para cá a trabalho depois de terminar a faculdade. Como eu já estava bem estabelecida em uma cidade grande, meus pais mandaram Gema para ficar comigo quando chegou o momento de ela começar a faculdade. Ela é 11 anos mais nova que eu e 12 anos mais nova que meu ex-marido, então sinceramente pensei que ele a veria do mesmo jeito que eu via, como uma criança. Mas claramente eu estava errada, porque um dia, quando voltei de uma viagem para surpreender meu marido, os encontrei juntos no flagra. Ou talvez ele a visse mesmo como uma criança, o que me parece ainda mais nojento. Mas o lado positivo é que pelo menos não é mais meu marido. Eu até dava dinheiro para ela de vez em quando acabava o que nossos pais mandavam. Sim, claramente eu a apoiava muito. E ela não só mordeu a mão que a alimentava, ela engoliu e defecou a mão. Então sim, é uma ferida que ainda está aberta e que vai ser difícil de fechar. E o caso com meu ex-marido foi outra história completamente diferente. Ele era meu colega na primeira empresa em que trabalhei aqui e nos tornamos amigos rapidamente, porque eu era nova na cidade e ele me apresentou a todos os amigos dele e me levou para conhecer lugares novos. Com 6 meses começamos a namorar e depois de 2 anos decidimos nos casar. Eu realmente o amava. Não acho que ele possa dizer o mesmo de mim. Então, de uma vez só, perdi o amor da minha vida e meu parente favorito, Gema. Foi uma época incrivelmente difícil para mim, e por sorte, naquela época meus pais me apoiaram e ficaram muito decepcionados com Gema, então pararam de falar com ela por um tempo. Mas não podiam fazer isso para sempre, porque no final das contas ela ainda estava na faculdade, estava no 3º ano e ainda precisava de dinheiro para pagar a matrícula. Dinheiro que obviamente meu ex-marido não podia dar para ela. Então, depois de alguns meses, ela praticamente implorou para meus pais a perdoarem e até tentou entrar em contato comigo, mas eu não respondi. Meus pais sim responderam e me explicaram toda a situação. E embora eu quisesse ficar brava com eles, não consegui, porque naquele momento já tinha perdido tanto que não queria perdê-los também. Então só disse que tudo bem, embora na verdade não sentisse isso. Enfim, depois de descobrir que os dois estavam tendo um caso pelas minhas costas, expulsei meu marido de casa e dei entrada no divórcio, que demorou alguns meses para finalizar. Quanto antes acabasse com esse peso morto na minha vida, mais rápido ia conseguir me recuperar. Mas quando acabou e percebi que nunca mais veria aquelas pessoas, doeu muito. A gente pode tomar a decisão de se divorciar porque sabe que não há futuro naquela relação, mas isso não tira dor. De toda forma, já se passaram 5 anos desde então e não voltei a falar com nenhum dos dois, nem tenho que dizer, nenhum oi. As únicas pessoas com quem mantenho contato são meus pais. Nem com o resto da família eu falo, porque, para ser sincera, sei que todos sabem o que aconteceu comigo e simplesmente não suporto a vergonha. Sei que não é culpa minha, mas ainda assim é um fardo muito difícil de carregar. Gema e meu ex ainda estão juntos. Se casaram há 2 anos e voltaram para Idaho. Eu volto para casa visitar meus pais, mas quando faço isso, eles não me obrigam a ter contato com ela e nunca precisei cruzar com ela nem uma vez. Já me disseram várias vezes que gostariam que as coisas tivessem sido diferentes de qualquer outra forma, mas que precisam aceitar os filhos como são. Até agora isso estava funcionando, porque cada um seguia seu caminho e era só isso. Mas recentemente, o que meus pais me pediram foi simplesmente impossível e extremamente insultante. A situação é a seguinte: Gema está grávida, anunciou faz algumas semanas e recentemente decidiram organizar uma festa para celebrar a gravidez. Até aí, nada demais, mas ficou estranho quando até eu recebi um convite pelo correio. Obviamente decidi não ir, nem me dei ao trabalho de confirmar presença para recusar, porque se era uma tentativa de me fazer sentir mal ou mostrar a felicidade deles, não ia dar esse prazer para eles. Mas depois meus pais me disseram que foi ideia deles.
Também me disseram que queriam que eu aceitasse o convite e fosse por causa da Gema, porque agora ela vai ser mãe e começar uma nova etapa na vida. Então, segundo eles, era importante que aceitássemos o fato de que éramos uma família, uma só unidade, e deixássemos todas as diferenças do passado de lado. Achei que já tinha passado muito tempo e que agora meu ex era como um estranho para mim e podíamos enterrar tudo. Minha primeira reação foi: qual é o problema deles? Porque não é como se tivéssemos brigado por uma besteira, tipo uma boneca, quando éramos crianças. Isso foi algo enorme que aconteceu comigo. Gema e meu ex destruíram minha vida naquela época e jamais vou esquecer ou perdoar nada disso. Para mim é como se estivessem mortos, e pode sair Jesus ou Buda da vagina da minha irmã que não vai mudar minha relação com eles. Então, meus pais dizerem que eu deveria esquecer tudo e aparecer na festa de anúncio de gravidez foi o cúmulo do absurdo. Estávamos conversando por telefone quando tivemos essa conversa, e eu disse diretamente que eles já eram velhos demais para usar cogumelos alucinógenos. Eles me fizeram passar vergonha na frente da família toda, e essa foi a razão pela qual não fui a nenhum evento de família nos últimos anos. Sabia que eles iam estar lá e simplesmente não podia suportar a ideia de que agora estavam juntos depois do que me fizeram. E naquele momento, enquanto eu explicava por que isso era completamente impossível e uma expectativa absurda, meus pais ficaram bem chateados. O argumento deles para defender essa ideia digna de gente sem cérebro é que esse ia ser o primeiro neto da família, talvez o único, e queriam que nascesse em um lar unido. E isso doeu muito, porque meus problemas de infertilidade têm aumentado muito meu sofrimento nos últimos anos. Meus pais sabem perfeitamente que, antes de descobrir que meu marido me traía com Gema, passamos quase um ano tentando ter um filho, mas simplesmente não acontecia. E depois do divórcio, durante o último ano, venho tentando engravidar por fertilização in vitro com doadores anônimos e já passei por 3 ciclos, todos sem sucesso. Tem sido realmente frustrante porque os médicos não têm ideia do que causa isso, e me destrói porque eu realmente quero ter um filho, sempre quis, e mesmo sem marido isso não ia me impedir de realizar meu sonho. Sei que seria uma boa mãe, e o fato de não conseguir isso me machuca. Isso tudo já torna tudo ainda pior, porque simplesmente me faz sentir que Gema ficou com tudo que era para ser meu. Sei que não é racional, mas é impossível não guardar rancor nesse momento. E ainda teve o comentário dos meus pais, que como Gema vai dar o primeiro neto da família, eu deveria simplesmente deixar tudo no passado e aparecer, pelo menos para fingir que os perdoei e manter a paz na família. Isso me afetou profundamente, doeu demais. Então decidi terminar a ligação quase imediatamente, já que estava chateada com eles, e depois bloqueei, porque nesse momento não quero ter nada a ver com eles. Não digo que é para sempre, mas não quero continuar ouvindo pedidos para que eu faça isso. Mas como tudo isso não me fez sentir tão bem quanto achei que faria, decidi contatar meu ex anos depois de tudo. Finalmente o desbloqueei nas redes sociais, porque nem tinha certeza se ainda tinha o número dele. Mandei uma mensagem dizendo que esperava que pelo menos ele fosse feliz agora, depois de arruinar minha vida, e que ele e Gema ficaram com tudo que deveria ser meu e que todos estavam comemorando como se valesse a pena. Disse que odiava os dois e que esperava que sentissem cada pedaço da miséria que senti nos últimos 5 anos, e sem pensar muito enviei a mensagem. Mas agora me arrependo, porque estão prestes a ter um bebê e, independente de tudo, não quero ser o tipo de pessoa que deseja mal a um bebê, porque sejamos realistas, o bebê não tem culpa de nada. E não vou mentir, me sinto muito mal pelo que disse, porque acho que foi totalmente desnecessário. Depois de tantos anos, deveria ter deixado para lá, e mesmo depois do que meus pais disseram, não deveria ter descontado minha raiva e frustração nele, porque está claro que eles não ligam e não vale a pena. Mas, acima de tudo, sinto que o que disse parece que desejo mal ao bebê, e não tem como voltar atrás. Então me sinto muito culpada por isso e acho que deveria pedir desculpa. Faz 48 horas desde que mandei a mensagem e sei que ele leu, mas obviamente não respondeu. Então ainda tenho a chance de consertar e pedir desculpa, mas não sei se deveria, porque depois de tudo seria muito estranho pedir desculpa para ele. Sou a vilã por dizer ao meu ex-marido e à minha irmã que espero que sejam miseráveis agora que vão ter um filho? Edição. Não mencionei no texto original porque não achei relevante,
mas entendo porque outras pessoas acham que deveria. Então, para deixar claro, minha irmã tinha 18 anos quando saiu de casa, legalmente já era adulta. Eu tinha 29 na época, e meu marido 32, e acho que quando começou o caso ela devia ter uns 19. Então sim, foi bem perturbador, mas infelizmente não foi legal, senão, com certeza eu teria denunciado. Mas ela não era menor de idade, então não tinha muito o que fazer. Agora ela tem quase 25, porque tinha 20 quando descobri, e meu ex quase 40, então agora ninguém acha estranho ou repulsivo. Mas não vamos esquecer como tudo começou. Atualização 1. Olá, muito obrigada por todos os comentários e conselhos. Li tudo. Tem pessoas que recomendaram terapia para mim, e eu li. Realmente pode ser algo bom para mim, não vou negar. Também tem gente dizendo que meu rancor é justificado com tudo que fizeram. Sim, concordo com ambos, mas viver com rancor é a pior coisa que pode acontecer. É como viver em uma prisão criada pelos seus pensamentos que não deixa você seguir a vida. Por isso acho que a terapia pode ser o melhor a se fazer. Mas vamos à atualização. Depois de 3 dias de ter enviado aquela mensagem, decidi não pedir desculpa, porque no fundo sei o que realmente quis dizer e sei que só dizer que desejo que sejam miseráveis não vai fazer que realmente sejam. E, claro, sei com certeza que não desejo nada de ruim ao bebê. Mas seja o que for, não preciso pedir desculpa por nada disso. O recado já foi dado e não posso voltar atrás, então o que me resta é torcer pelo melhor e rezar para que não levem além. Mandei no momento de raiva e é algo que eles deviam entender. Acho que se falarem com meus pais sobre isso, vão saber exatamente por que mandei. Mandei no mesmo dia da última discussão com eles. Mesmo que interpretem errado ou achem que estou sendo mesquinha sem motivo, não faz diferença. Não me importo com o que pensam de mim, já não me importo mais. Acho que finalmente terminei com tudo isso. Nos últimos 5 anos me cuidei muito de não contatar essas pessoas, de não dizer nada negativo como acabei de dizer, mas acho que era exatamente isso que precisava fazer para tirar do peito. Então, sendo bem honesta, mesmo parecendo cruel, me sinto melhor depois de enviar aquela mensagem, porque sei que ele leu e, provavelmente, Gema também, e agora sabem que os odeio. Não precisa ser muito inteligente para saber isso, mas agora não tem como negar. Acho que era isso que precisava, só precisava ser um pouco má só dessa vez para desabafar de verdade, e agora que está feito, não entendo por que fiquei tão abalada com tudo isso no começo. Me sinto muito mais leve, sinto que não estou mais me segurando e, apesar do que me fizeram, fui digna durante 5 anos até tentarem me colocar de novo na vida deles. Aí sim perdi o controle. Acho que isso é válido e está justificado. Atualização 2. Para colocar em perspectiva, faz uma semana desde a última vez que postei aqui, e como disse, não pedi desculpa para meu ex, e achei que a essa altura todo mundo estaria furioso pelo que escrevi naquela mensagem, porque presumi que meu ex devia ter mostrado para a Gema, e ela teria mostrado para meus pais. Apesar de tê-los bloqueado, achei que estariam tentando entrar em contato para exigir um pedido de desculpa. Me parecia o mais lógico e eu já estava mentalmente preparada para isso, mas não estava preparada para o que está acontecendo agora. Me pegou totalmente de surpresa, porque nunca imaginei que meu ex-marido tentaria entrar em contato comigo, muito menos da forma como fez. Bloqueei ele de novo há alguns dias para encerrar isso e seguir com minha vida. Mas nos últimos 2 dias ele tem tentado me mandar mensagem de outro número. Ia bloquear também, mas, sinceramente, a curiosidade venceu, porque queria saber o que ele tinha a dizer. Mas até agora não disse nada de relevante, só fica mandando mensagem dizendo que precisa falar comigo, que leu o texto e acha que devíamos falar por telefone ou nos ver pessoalmente para resolver as coisas. Não sei o que ele está pensando, porque claramente não temos nada para resolver entre nós, já não temos nada a ver um com o outro. Então não entendo por que ele faz isso. Estou em uma posição muito estranha agora. Não sei o que fazer, nem sei o que ele está tentando. E ainda comecei a suspeitar que talvez ele não tenha contado nada para a Gema nem para meus pais sobre a mensagem, porque tudo está bem calmo nesses lados. Mas, como isso não aconteceu, começo a pensar que ele guardou só para ele, o que, se me perguntar, torna tudo ainda mais estranho.
Sinceramente, não sei o que dizer neste momento. Se alguém tiver algum conselho, por favor, diga. Não digo que estou em pânico, mas tenho certeza de que tem algo estranho acontecendo. Atualização 3. Bom, faz 4 dias que publiquei aqui sobre o comportamento estranho do meu ex-marido. Fiquei intrigada por um tempo, mas, como todo mundo nos comentários disse que devia bloquear, foi o que fiz. Já planejava isso, porque falei com alguns amigos e disseram que não era um bom sinal. Então, em vez de ceder à curiosidade, tinha que cortar o problema pela raiz. 2 dias atrás, bloqueei e achei que era hora de seguir a vida e deixar tudo isso para trás. Posso viver com a curiosidade, mas hoje de manhã recebi o maior choque dos últimos 5 anos. Acho que foi ainda mais impactante do que descobrir o caso de Gema e meu ex-marido apareceu na porta da minha casa hoje de manhã, e eu literalmente não sabia o que dizer ou fazer. Falando em surpresa, essa é uma que eu nunca esperaria nem em 1 milhão de anos, e me pegou ainda mais de surpresa porque abri a porta e lá estava ele parado. Se tivesse um palhaço assustador pendurado na minha porta, teria sido menos surpreendente. Acho que minha reação também o pegou de surpresa. Para quem pergunta como me encontrou, é fácil. Não mudei da antiga casa porque, sendo honesta, apesar das lembranças, é um bom bairro e conveniente porque é perto do meu trabalho. Depois de abrir, ele nem disse nada, só me abraçou e começou a chorar, e isso foi ainda mais estranho, porque não era nada do que eu esperava. Não o abracei de volta nem nada, estava em modo: o que está acontecendo aqui? Ainda acho que estava dormindo, sem saber se era sonho bom ou ruim. Nem consegui processar até ele me soltar. Ele sentou no sofá e começou a falar. Não porque sim, aproveitou meu choque e entrou em casa como se ainda morasse lá, o que me tirou do transe e eu disse para ele ir embora. Mas ele tinha viajado de longe, precisava falar comigo e blá blá blá. Foi o que ele disse. Disse que estava ali porque queria consertar tudo do passado, que estava muito decepcionado consigo mesmo, e tem estado assim nos últimos 5 anos. Disse que tentou fazer as pazes com o fato de eu não estar mais, que foi ele quem destruiu tudo, que eu nunca voltaria, e que teria que ficar com Gema, mas aparentemente nunca conseguiu aceitar de verdade. Disse que nesses 5 anos tentou se convencer de que Gema era certa para ele, mas claramente não é, e agora que vão ter um bebê, está ainda mais perturbado que o normal. E quando recebeu minha mensagem, simplesmente soube que nossa história de amor era uma que estava destinada a ser. Disse que veio até aqui não só para falar comigo, mas para tentar me convencer a dar uma segunda chance ao nosso casamento. Achei muito estranho, porque o conteúdo da mensagem não era exatamente para ele querer voltar comigo. Literalmente disse que ele era um lixo, que nunca o perdoaria e que só desejava miséria para ele, mas ele entendeu como algo tipo: te amo, não posso viver sem você. Vou até minha cidade para pedir desculpa e ser aceito de volta enquanto espero o bebê da minha irmã. E olha que relio que enviei, para ver se estava em transe, e escrevi outra coisa. Mas não, estava bem claro. Odeio ele e desejo o pior inferno possível. Então aparecer na minha casa esperando que eu aceitasse de volta, achando que ia funcionar, é simplesmente absurdo. Entendi rápido. Ele só estava ali porque estava com medo do bebê. Mesmo com 40 anos, simplesmente não está preparado. Tem gente que não serve para casamento, paternidade, e no caso dele, fidelidade. E tudo bem, menos se decidir se comprometer mesmo assim sem ter certeza e acabar destruindo a vida de outros, como ele fez comigo. Estava prestes a destruir a da Gema também. Não que eu me importe com a vida da Gema, mas quero destacar o padrão de comportamento dele, não só falta de compromisso, mas capacidade de enganar que está em outro nível. Depois de ouvi-lo, disse que não havia a menor chance de dar outra chance, não ia ficar com a roupa de baixo usada da minha irmã, se ela gosta da minha, não ia discutir fetiches, que, agora que ouvi tudo, não tem interesse em ouvir mais nada. Disse que tinha que ir embora imediatamente, não tinha como voltar, e que esse era o maior erro da vida dele, voltar achando que eu aceitaria assim de boa, porque agora ia contar aos meus pais e eles iam contar a Gema, sem dúvida, e ele teria que lidar com as consequências. Achei que ia me implorar para não contar, mas não fez. Só disse que fez o que achou certo e que nos últimos 5 anos tentou seguir em frente sem sucesso. Então achou que valia tentar de novo,
e que, se eu decidi não querer voltar, devo ter meus motivos. Claro que tenho. Minha principal regra para namorar um homem é que ele não tenha dormido com minha irmã quando ela tinha 19 anos. Mas ele disse que respeita meus motivos e ia embora. Antes de sair, disse que sempre ia me esperar, o que, na minha opinião, é conversa fiada, assim como me esperou anos atrás enquanto eu viajava para não dormir com minha irmã. Pois é, sei. Mas enfim, foi o que disse. Só estou repassando o ponto. Disse que podia contar para quem eu quisesse o que aconteceu ali, que estaria me fazendo um favor. Tudo me pareceu inexplicavelmente estranho, a não ser que ele quisesse que isso acabasse com a relação com minha irmã. De qualquer jeito, sabia que tinha que contar aos meus pais, mas não podia sem provas. Mas ele aceitou ser gravado dizendo que foi até lá, e também enviei as imagens das câmeras de segurança mostrando ele entrando e saindo. Depois escrevi uma mensagem contando tudo o que ele disse e o áudio, e deixei claro que não aconteceu nada entre nós, porque sabia que seria a primeira coisa que pensariam. Deixei claro que não fizemos nada e não estava tentando colocar ele em apuros, só sendo honesta. Agora depende deles se vão acreditar ou não. No fim do dia, só fiz o que achava certo. Então vamos ver o que acontece agora que tudo está feito. Atualização 4. Bem, faz alguns dias que contei tudo aos meus pais. Não sei o que exatamente eles acreditam, mas sei com certeza que Gemma e meu ex estão em processo de divórcio. Não posso dizer que não vi isso vindo. Praticamente sabia que ia acontecer desde que enviei tudo aos meus pais, mas que fosse tão rápido foi inesperado. Achei que Gemma daria uma chance, já que está grávida, e que tentariam terapia ou algo assim, mas acho que já deviam estar com problemas, ou talvez pensaram que algo devia ter acontecido no dia da visita dele. Sim, eu sei, é o que meu ex queria, que eu fizesse o trabalho sujo por ele, mas também não ia manter segredo. Talvez não fosse intenção dele que eu dissesse, por isso disse para eu contar, esperando que eu caísse nessa armadilha. De todo modo, o certo era contar e foi o que fiz, independente do que realmente acreditam. Sei que estão se divorciando, ainda não tenho contato com o resto da família, então foram meus pais que contaram. Eles me agradeceram alguns dias atrás, depois que enviei tudo, e disseram que, graças a isso e às provas contra meu ex, Gemma pediu o divórcio. E sei que não estavam falando sério, provavelmente foi sarcasmo, mas seja como for, acho que cumpri meu papel e agora, aconteça o que acontecer, é problema deles. É triste que as coisas terminaram assim para todos. Meu ex literalmente destruiu uma família inteira porque não soube decidir o que queria da vida, e isso é realmente patético. Mas está tudo bem porque sei que o karma sempre volta e sei que é exatamente isso que vai acontecer com todos eles. Atualização 5. Podemos dizer que tive meses de loucura, talvez mais. Todo esse tempo foi uma montanha-russa. Algumas coisas foram boas, outras nem tanto, mas é assim. Comecemos dizendo que estou fazendo terapia, e isso tem me ajudado muito. Achei uma terapeuta excelente que tem me ajudado mais do que você imagina. Até me animei a tentar fertilização in vitro de novo. Ainda não tentei, mas ela acha que o estresse por tudo que vivi e não resolvi pode ter atrapalhado. Então a ajuda dela não só me faz sentir melhor comigo mesma, como também pensar em tentar de novo. Descobri coisas que não sabia sobre a relação do meu ex com minha irmã. Uma delas é que meu ex suspeitava que o bebê podia não ser dele. Então, quando nasceu, exigiu o teste de paternidade. O teste deu positivo, então agora ele vai ter que pagar pensão. Mas o simples fato dele pedir o teste fez minha irmã surtar e acabar confessando que realmente foi infiel. A desculpa dela era que era jovem e não conectava bem com meu ex, mas sim com o suposto amante da mesma idade. Meus pais souberam e me ligaram, porque eu não tinha bloqueado ainda, para reclamar dela. Disseram que não podiam acreditar que ela caiu em infidelidade de novo, que não deviam ter perdoado, estavam muito decepcionados e coisas do tipo. Teve um momento que pareciam até defender meu ex como vítima, mas o mais importante é que pareciam mais bravos porque minha irmã não fala com eles do que pelo que ela fez. Pelo jeito, ela culpa eles porque a intervenção deles no começo da minha história foi o que levou meu ex a tentar me reconquistar, o que acabou com o casamento deles. Tudo isso enquanto ela traía e nem sabia se o bebê era ou não dele. É assim que está. Meus pais e minha irmã não se falam, meus pais sem neto,
minha irmã com um bebê recém-nascido, em processo de divórcio, recebendo pensão que não é suficiente procurando emprego, e meu ex pagando pensão de um filho que é dele, mas para uma ex. Esposa que o traiu. Por sorte, me deixaram em paz depois que passei um domingo bloqueando qualquer chance mínima de contato com eles. Edição. A quarta é a vencida. Era assim o ditado? Sei que não, mas estou grávida e muito feliz que minha vida finalmente tenha outra cor. Hoje vou garantir que meus pais não saibam nada desse bebê. Não haverá posts meus sobre isso. Não quero que tentem retomar contato agora que vão ter um segundo neto.